Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a grande praga que Deus mandou sobre parte do povo de Israel no deserto por estarem desejando as comidas egípcias. Antes de começar, queridos irmãos, pause o vídeo agora, curta o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. 1, 2, 3, já. Já pausaram? Muito bom. Vamos para a oração para começar agora. Que Deus amado, que o Espírito Santo me tome, que fale através da minha boca, que os três maiores pessoas do mundo estejam conosco, nos ensinando. Dos Pais, dos Filhos e do Espírito, que assim seja, que todos possamos ter nossa mente aberta para aprender tudo que temos que aprender. Eu e as pessoas que estiverem me ouvindo, que possamos aprender, absorver e pôr em prática tudo o que aprenderemos agora. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, o povo de Israel, a parte dele, foram castigados no deserto, né? Deus jogou uma praga neles lá, e muitos morreram ali no deserto por conta deles terem desejado comer a comida que eles comiam no Egito. Depois eles até por uma gula. Eles estavam comendo do bom e do melhor ali, né? Maná era o melhor alimento que eles estavam comendo no deserto, que dava muita saúde, e eles queriam carne, carne. E aí Deus se irou tanto com eles, que ele pegou e mandou um monte de codornizes. Mas aqueles que mais queriam comer, não puderam comer. Porque antes mesmo de terminar de mastigar, caíram mortos por uma praga, né? E aquele lugar foi dado o nome de Kibrote Atava, né? Foi dado esse nome naquele lugar onde as pessoas morreram e ali foram enterradas. Por quê? Porque eles deixaram mais do que já tinham. Gente, eles estavam no meio do deserto, tudo bem. Mas faltava alguma coisa para eles naquele deserto? Caiu o maná. O maná era um alimento completo, né, dado por Deus, era o alimento mais saudável que eles podiam estar comendo ali. Eles estavam tendo o melhor alimento dado diretamente de Deus para que eles se alimentassem. Deus estava cuidando deles no deserto, não lhes deixou faltar água, não lhes deixava faltar nada, não lhes deixava ser atacados pelos povos inimigos. Guiava o povo de dia com a nuvem, de noite com nuvem de fogo. Construiu um templo para eles lá, para Deus, um templo que eles construíram para Deus, com as orientações de Deus, ele, para que ele habitasse no meio deles. Ele estava ali, cuidando deles. Eles não tinham motivo nenhum para se rebelar contra Deus dessa maneira. Ele desejar algo que eles não tinham. E esse é um erro, queridos irmãos, que muitos cometem hoje em dia. Nós temos tudo que nós precisamos, o básico, não nos falta nada, e nós sempre querendo mais. Você entendeu? Eu mesmo cometo esse erro. Eu tenho um videogame, né, bom, um PlayStation 5, e, mas já tem alguns jogos. Eu tenho necessidade de gastar dinheiro? Não, mas eu vou lá e começo a gastar dinheiro com videogame. Por quê? Porque o jogo vai induzindo você a isso. Infelizmente, quando você joga online, eles começam a induzir você a comprar coisa. Offline não, mas online. Então, eu não quero mais essa dinheiro com mais videogame. Mas mas muitas vezes eu não resisto. Ultimamente, eu compro uma coisa de R$ 20, coisa, mas eu não quero comprar mais nada. Então, eu estou gastando dinheiro à toa. Eu preciso daquilo? Não. Aquilo é uma coisa supérflua, eu estou jogando dinheiro no lixo. Compreende, queridos irmãos? Então, por que eu vou jogar dinheiro fora? Então, nós precisamos, queridos irmãos, entender que Deus sempre vai estar do nosso lado. Sempre, sempre, sempre. Tá? E nós precisamos, queridos irmãos, estar sempre, sempre, sempre com Deus ao nosso lado. Tá? E precisamos sempre estar gratos e aceitar a vida que nós temos. Você tem arroz, feijão na sua mesa? Tem. Falta comida? Não. Você come bem todos os dias? Como. Mora num lugar, tem sua casa para morar? Tenho. Ah não, moro de aluguel. Tá vendo? Você tá morando numa casa? Tem. Então você não tá morando na rua? Não. Então você tem que agradecer.
Você não tem do que reclamar. Entendeu? Não tem do que reclamar. Como eu já falei do exemplo que deu na novela Gênesis. Caim reclamando da vida que ele levava, enquanto Abel feliz com a vida que ele levava. E você percebe que Abel foi uma pessoa de Deus, acabou sendo morto pelo irmão Caim, que acabou se tornando perverso, né? Um homem errado, por não aceitar a vida que ele tinha. Ele ia sempre mais. Né? E era o caso de Judas Iscariotes também. Judas só queria mais e mais e mais e mais. Você vê que Jesus falava, ensinava, e Judas não mudava o seu pensamento. Né? E foi por avareza, por, por ganância, que Judas traiu Jesus. Ele não traiu Jesus porque ele não acreditava em Jesus, não. Ele sabia quem era Jesus. Mas ele pensou que eu vou trair Jesus, vou entregá-lo, né? Vou ganhar esse dinheiro e ele vai fugir, porque ele é Deus, entendeu? Ele vai fugir e vai ficar tudo bem. Eu peço perdão e eu fico com esse dinheiro para mim. Foi isso que Judas pensou. Mas quando ele viu que Jesus Cristo não iria se fugir, que ele iria ser preso e que ele iria ser morto, ele não aguentou aquela pressão, né? Ele sentiu um remorso muito grande, mas não se arrependeu. Ele não conseguiu mudar o pensamento dele, entendeu? Porque o remorso é uma coisa, o arrependimento é outra. E arrependimento é quando você muda o seu pensamento e você se arrepende de ter feito aquilo, né? Você sente desejo de ter feito aquilo. O remorso, você está sentindo mal, sentindo uma dor, sentindo um sentimento ruim dentro de você por ter feito aquilo. Agora, para que você supere o remorso, para que você supere tudo aquilo, você tem que sentir o desejo de não ter feito aquilo e se arrepender do que fez. Entendeu? E é muito mais do que um remorso. Judas não se arrependeu. Ele não se arrependeu. E aí, o que aconteceu? Judas acabou se suicidando. Já Pedro, ele traz Jesus 3 vezes também, porque ele renega Jesus 3 vezes, mas ele se arrepende e ele é perdoado. Então, queridos irmãos, qual é a atitude de vocês hoje? Vocês querem a vida que vocês têm ou querem a vida do outro? Ou desejam mais do que você tem? Nunca está satisfeito com a vida que você tem. Você entendeu? Então, por exemplo, eu ando com um carro de 25 anos. Eu posso, como é que fala? É, eu posso, como é que fala? Querer outro carro? Pra quê? Então eu pego e entro numa dívida para ter um carro mais novo, a troca de quê? Esse carro não tá andando, não tá bom, ele tá com algum problema, tá com alguma dificuldade? Não, o único problema dele é que ele é muito baixo para essa região aqui. Mas fora isso, ele não tem nada. Eu tenho outro carro mais novo aqui do lado, né, que tem, mas também já não é tão novo mais, ele já tá com, com 13 anos, vai fazer no meio do ano e faz 13 anos esse aqui, né? Então, mas não adianta. Eu não posso simplesmente querer, queridos irmãos, um carro melhor. Não, não vou andar naquele carro que tá velho, vou andar com esse novo aqui, esse mais novo, né? Não novo, mas mais novo. Posso? Pra quê? Qual a diferença? O carro não tá andando, o carro não tá bom. Quando minha mãe se acidentou, qual foi o carro útil para socorrer ela? Foi o mais novo ou foi o mais velho? Foi o mais velho. Por quê? Porque o mais novo ele é sedã, não teria companhia no carro. O mais velho ele é aqueles piruinha, então deu para servir de ambulância, né? É o modelo de carro que usa aquele ali para que pode servir de ambulância, de carro fúnebre, de tudo. Então é o modelo de carro que usa no carro funerário é esse tipo, piruinha, né? Que você encaixa lá uma coisa lá atrás do caixão e ele vai, né? Tem que ser carro comprido. Então, foi esse carro que levou minha mãe até o hospital, até a Santa Casa.
entendeu? Foi esse carro. Então, queridos irmãos, é isso que tem que entender. Então, eu vou trocar de carro para quê? Eu não tenho motivo para fazer isso. É um gasto de dinheiro, está numa dívida que eu não posso pagar, que eu estou desempregado, não de nada. Então eu preciso aprender a aceitar a vida que eu tenho e não fazer igual o povo de Israel, que mesmo dando tudo, que não faltar nada, com a proteção de Deus, ainda queria mais. Desejava a comida que eles comiam no Egito, né? E você viu o castigo que Deus deu para eles. E assim como Deus castigava naquela época, castigou eles, ele nos castiga hoje em dia também, né? De várias maneiras nosso castigo vem. Várias maneiras. Através de doenças, através de, de perdas de pessoas queridas, através de acidentes, através de quedas, através de perda de trabalho, né, demissões. Pode fazer a gente passar por um momento terrível na vida para que a gente caia na real. Entendeu? Quando de falta de dinheiro, passando na miséria, mesmo que a gente caia na real. Porque nós temos o que temos, não estamos dando valor, ele vai mostrar pra gente o valor que a gente tem que dar. Por isso que eu sempre, quando eu prego, queridos irmãos, eu falo sempre para vocês, aceite a vida que vocês têm, não vivam reclamando. Porque se Deus abaixar a mão de vocês, a mão de Deus é pesada. Quando Ele desce a mão, amigo, prepare-se, porque Ele vai disciplinar. Deus disciplina todos nós, Ele vai fazer o impossível até enquanto Ele tiver, quando tiver chance de salvação, Ele vai tentar. Então, ele vai começando, tentando trazer pessoas que falam a voz dele, como eu para vocês, por exemplo, levando essas pregações, tentando trazer vocês para ele. Se vocês não ouvem a voz dele chamando, ele vai fazendo uma coisa mais forte. Ele vai indo. Aí ele vai provocando uma coisa, vai provocando uma coisa ali, um problema aqui, uma coisa lá, e vai piorando cada vez mais os problemas, para ver se a pessoa cai na real. É por isso que tudo quanto é coisa que acontece na nossa vida, ruim, nós temos que aprender algo com aquilo e evoluir. E não ficar na mesma coisa ou piorar. Entendeu? Então, se por exemplo, eu bati o carro. Por que eu bati o carro? Porque eu fui negligente. Eu fui negligente ou foi o outro que foi negligente? O que eu posso fazer para evitar aquilo ali? Ser mais prudente, ficar mais, dirigir com mais cautela, dirigir para mim e para o outro? Sim. Ah, eu, vamos supor, escorreguei. Por que eu escorreguei? Porque eu estava com um sapato que é escorregadio, então eu tenho que providenciar um sapato que não é escorregadio. É porque eu pisei descalço. Não vou mais pisar descalço ali. É porque eu, eu, eu não olhei pro chão e tropecei num galho, numa coisa. Vou começar a olhar pro chão. Então é assim, é aprendizado. Você vivia reclamando, aí você passa um tempo preso numa cama, o mínimo que você tem que aprender é o quê? Olha, eu vivia reclamando, mas hoje, preso na cama, eu daria tudo para estar lá fazendo aquelas coisas que eu fazia sem reclamar. E aí que vem o aprendizado. A hora que você volta a fazer as coisas, você não reclama mais. Você faz quieto, de bom grado. É isso que é o aprendizado, é isso que Deus espera de você a cada tombo que você leva, a cada problema que você tem na vida, a cada situação ruim, a cada perda que você possa evoluir. Que nem, por exemplo, eu perdi minha cachorra amada. Isso serve de alguma coisa? Serve, claro que serve. Sem ela, eu passei a dar mais carinho para as outras duas cachorras. Eu dava muito mais carinho para ela do que para as outras. Eu tratava ela muito melhor do que as outras. Isso era errado. Quando ela sumiu, você vê que Deus me deu uma chance. Ele fez ela sumir. O dia sumido. Na época eu só tinha pequenininha. A outra cachorra não tinha ainda. E aí Deus me falando, olha, dá mais carinho para as outras, menos, não só para essa. E eu fiz o quê? Eu continuei a dar mais carinho para ela do que para as outras. Entendeu, meus irmãos? Eu continuei a dar mais carinho para ela do que para as outras. Só que eu comecei a dar mais carinho para as outras do que eu dava antes. Mas eu não mudei o meu jeito. Eu continuei a querer dar mais carinho para ela do que para as outras. Por quê?
Porque ela era minha cachorra amada. Mas eu comecei a dar mais carinho para as outras, mas mesmo assim, talvez não era o suficiente. Agora hoje, sem ela, eu dou mais carinho para as outras, embora não é a mesma, continua sendo, não é a mesma coisa que com ela. Eu não consigo, não é porque eu não queira, é porque simplesmente ela me amava. E eu amava ela. As outras duas não me amam, elas amam minha mãe. Entendeu? Elas não me amam. Elas até gostam de mim, mas amar, elas amam minha mãe. Então eu não tenho aquela relação com elas. Então, mas eu aprendi a dar mais valor para as outras duas do que eu dava. Depois que a cachorra foi embora. Você entendeu? Quando ela sumiu, eu comecei a dar mais valor pra pequena. Aí depois ela apareceu de novo, aí apareceu essa cachorra preta, que agora ficou com a gente também, eu tenho três, agora eu tenho duas de novo, né? Depois que ela faleceu. E aí eu fiquei com as outras duas. Aprendi a dar mais carinho para as outras duas. Muitas vezes eu era até rude com a preta, porque ela avançava na outra, a outra já era idosa. Então, tem um dia que eu fiquei com tanta raiva que eu esmurrei, eu dei uma surra na cachorra. Eu quase que espanquei ela na casinha. De raiva por ela ter avançado na outra. Fosse hoje em dia, eu não faria isso. Pensaria duas vezes antes de fazer isso com a coitadinha, né? Mas é porque eu explodi de raiva porque ela foi enchendo a minha cachorra. Entendeu? Então, você vê como é que é a minha cachorra. Então, eu via aquela que faleceu como minha, e as outras era o resto. Você vê que eu comprava vitamina para dar para aquela, para as outras eu nunca dava, porque uma era jovem e a outra não era idosa. Mas agora sobrou vitamina aqui, o que vai acontecer? Eu vou começar a dar para pequenininha, a pequenininha tá ficando já idosa também. Então, a partir do ano que vem, lá no meio do ano que vem, eu vou começar a dar vitamina para pequena também. E é assim, queridos irmãos, a gente precisa aprender a evoluir com a vida, com perdas, com coisas. Não adianta a gente ter problemas, ter sofrimentos, se continuar sendo os mesmos. Porque nós só vamos sofrer cada vez mais e não vão, enquanto a gente não abaixar, Deus não vai parar de nos dar problemas, de nos dar a dor. Porque Ele vai querer mostrar pra gente que nós estamos errados. Ele não vai desistir disso. Entende? Deus não vai chegar pra gente e falar, ó, viu onde você quer? Não. Por amor que Ele tem a nós, Ele vai tentar até o fim trazer a gente para Ele, né? Ele quer que nós voltamos para Ele, entendeu? Que nós pertençamos a Ele. Não basta só que a gente tenha fé, nós temos que pertencer a Ele, né? Então, Ele vai querer que nós pertençamos a Ele, que nós voltamos para Ele, fazemos o que é certo. Então, Ele não vai nos dar sossego enquanto a gente não fizer isso. Então, se nós não continuarmos na revolta contra ele, ele vai cada vez piorar mais a situação. Aí você pode falar, mas tem pessoas que fazem tudo errado, matam, e ele não faz. Faz, pior que faz. Só que a pessoa está tão calejada que ela já nem sente mais, entendeu? A pessoa quando está nesse caminho já de matar, de roubar totalmente errada, ela já nem sente mais. O Espírito Santo já não tem mais poder para alcançar. Ela já chegou num nível tão profundo que o Espírito Santo já não alcança mais. Entendeu? É onde precisa de pessoas para ir até essa pessoa e tentar ajudá-la. Por isso que precisamos pregar para essas cadeias, essas coisas. Você entende, queridos irmãos? Mas é muito importante que nós trazemos essas pessoas para Deus. Entendeu? Não adianta nós simplesmente irmos na igreja e achar que está tudo certo. Não. É preciso muito mais do que isso. Lembre-se sempre disso, queridos irmãos. Tá? É preciso não só crer, mas pertencer a Deus. Então, ouça quando ele chamar. Ouça por bem, porque por mal a gente sofre muito para aprender. Deus vai te chamar de todo jeito, ele vai te chamar primeiro por bem. Se você não ir vir numa boa, por bem, aí ele vai usar o sofrimento para poder te trazer para ele, mas ele vai fazer de tudo, de tudo. Então ele vai te dar sofrimento até insuportável para você se voltar para ele. Ele vai fazer o que for necessário. Então, se para você se voltar para ele for necessário que você tenha uma dor insuportável, ele vai te dar essa dor insuportável. Ele vai sofrer junto com você, ele vai sentir a sua dor, ele vai chorar, você vai sofrer, mas ele vai fazer para você fazer o que é certo. Você entendeu? Aliás, ele não vai te dar a dor, mas ele vai permitir que o inimigo te dê a dor, assim como ele fez com Jó. Né?
tá certo? E ele vai fazer de tudo, ele vai falar para o inimigo, não mate ele, mas ele toda a dor do mundo, né? E ele vai fazer isso, tentando fazer você se voltar para ele, né? Querendo o seu bem. Porque ele tentou de todo jeito, você não quis por bem, então ele vai te obrigar para você sofrer, para você aprender. É assim que Deus age na nossa vida. Ele não quer ver ninguém sofrendo, pelo contrário. Mas o ser humano o obriga a fazer isso, porque não ouve os chamados. Então ele mandou patriarcas, profetas, apóstolos, né? Discípulos como Marcos, Lucas, Tiago e Judas, né? São os quatro que escreveram no livro da Bíblia, todos eles para chamar a atenção. Estevão, né? Todos eles foram postos para chamar a atenção do povo, do ser humano. Adiantou? Não. Ouviram Noé? Não. Ouviram Abraão? Não. Ouviram Isaac? Não. Ouviram Jacó, depois que virou Israel? Não. Ouviram José? Não. Aí ouviram Moisés? Não. Ouviram Josué? Não. Ouviram, é, ouviram Otiniel? Não. Ouviram a Samuel? Não. Ouviram a Natã? Não. Ouviram a Isaías, Jeremias, Ezequiel? Não, eles não ouviram os chamados. Eles rejeitaram o chamado. Tanto que Jeremias foi a gota d'água para Deus levar os cativos para a Babilônia. Porque eles não ouviam os chamados. Hoje quem está chamando somos nós, sou eu que estou chamando vocês. Vocês também vão renegar o chamado para ter um sofrimento na vida de vocês? Porque é isso que Deus vai fazer. Se vocês não escutarem o chamado, Deus vai fazer vocês tentar fazer vocês escutar de outro jeito. E quanto mais vocês renegarem, mais vocês vão sofrer. Porque Deus é assim, Ele não desiste dos seus filhos. Se para trazer vocês para Ele, se for necessário que vocês sofram, Ele vai fazer vocês sofrer. Porque para Ele é mais importante que vocês sofram agora, mas que vocês tenham a vida eterna. Tá certo? Tá certo, queridos irmãos? Então é isso, vamos fazer uma oração de encerramento. Senhor Deus amado, que o Senhor possa iluminar nossa vida e que nós possamos agradecer sempre ser grato na vida que nós estamos vivendo, aceitar e ser feliz com o que nós temos. E desejar sempre ter o mínimo, ter as coisas básicas e o que vier a mais é lucro. Não desejar o que a gente não tem e sempre aceitar o que nós temos. Nunca querer sempre mais, mais e mais. Possamos ser gratos por tudo que você tem me dado e poder e ser feliz com o que nós temos. Porque assim seja, meu querido Deus, esteja sempre ao nosso lado, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Seja junto com a gente, que possamos pôr em prática tudo que aprende nessa meditação, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, agradeço e glorifico. Amém. Falou, até mais.